E a gente continua falando desse assunto tão importante, né? Porque hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. E essa data, gente, relembra a importância da proteção aos mais vulneráveis. Só para vocês terem uma ideia da importância da conscientização, do debate neste dia, um levantamento do Unicef aponta que 45 mil casos de estupro são registrados por ano no Brasil. E para conhecer melhor o trabalho que é desenvolvido aqui no estado de combate a esse triste dado, vamos conversar agora. Eu recebo aqui no estúdio o superintendente de Assistência Social, de Desenvolvimento e Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás, Marcelo Rosa. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Bom dia. A gente começa falando sobre esse triste dado. É muito impactante, né? 45 mil casos de estupro de menores por ano no Brasil. Isso é muito triste, né? Sim, esse é um dado que nos preocupa e preocupa todas as autoridades do país. E daí a importância, né, da gente ter um dia específico para isso, um grande movimento, que é o 18 de maio, já aí desde 2000, né, já temos aí 23 anos que esse grande movimento existe no país, para poder chamar a atenção desses pontos que são fundamentais para que a gente possa ofertar cada vez mais essa condição, esse direito que as crianças e os adolescentes têm. E a gente percebe, com um crescente número de casos, o quão é importante a orientação, né? Porque em muitos casos, o adulto não sabe abordar, não tem a sensibilidade por falta de orientação, de perceber as mudanças de comportamento de uma criança, né? Nós mostramos essa semana, inclusive, um caso onde a criança estava sendo abusada e quem deu luz a esse caso, né, levou ao conhecimento das autoridades, foi uma vizinha, para quem a criança confiou e desabafou. Então, é muito importante as pessoas terem conhecimento das formas de prevenção desses casos, né? Exatamente. E esse aspecto da prevenção, ele é trabalhado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e pelo governo de Goiás, junto aos municípios, durante o ano inteiro. Claro que o 18 de maio ele é um ponto de referência forte, a gente faz isso durante o ano inteiro, sobretudo ali com as assistências sociais dos municípios, com os conselhos tutelares, para poder alertar exatamente esse aspecto que a gente fala da prevenção. E ele começa ali no cotidiano da família. Ou seja, o primeiro é de observar o comportamento dessas crianças, né, e, havendo alguma alteração desse comportamento, de investigar, não simplesmente ignorar isso, porque a gente ignorar ou simplesmente silenciar diante de algum contexto desse, de repente você está tirando mais ainda e agravando aquela situação de violação. Então é fundamental que as famílias criem um contexto de confiança para essas crianças e adolescentes, que elas acompanhem e orientem esses menores a não aceitar, por exemplo, convites, favores, dinheiro, alimentos, sobretudo em troca de carinho, que eu acho que esse é um ponto que a gente precisa alertar bastante. E hoje, Liz, uma coisa que a gente trata isso de uma forma muito clara, porque esse é um problema hoje real, é a questão da internet. Então, é fundamental que os pais tenham clareza em relação a isso. Às vezes é muito fácil você entregar ali um celular para uma criança e deixar ela ali à vontade e, de repente, aquele instrumento ele se torna uma ferramenta contra essa criança, vira uma arma contra ela e, de repente, ela está ali inserida num contexto familiar que, teoricamente, ela está segura, mas, de repente, ela está sofrendo algum tipo de violência. Então, é fundamental que a gente conheça com quem que as nossas crianças e os adolescentes estão conversando, quem são seus amigos, o que eles estão fazendo e acompanhar essas redes sociais, sobretudo, para que a gente possa evitar. Com certeza, a gente tem sabido, né, de vários casos, com esse avanço da tecnologia, de vários casos onde os golpistas se utilizam da inteligência artificial, né, de programas, de computador, para disfarçar a voz e aplicar golpes em adultos. Agora, vocês imaginam essa criatividade do mal sendo usada contra a ingenuidade das crianças, né, que estão ali num joguinho achando que estão conversando com algum membro daquele jogo, algum personagem daquele jogo e, na verdade, tem um pedófilo,
tem um criminoso ali por trás das telas, né? É muito perigoso. Exatamente. E até complementando essa questão, além dessas orientações e desse acompanhamento que é fundamental que a gente faça com as nossas crianças e adolescentes, é todas as pessoas terem a seguinte informação. Se você tiver notícia, se você tiver conhecimento de que exista alguma criança ou adolescente em situação de abuso ou de exploração sexual, só existe um caminho para ser tomado, é a denúncia. E existe um canal muito bem consolidado no Brasil chamado Disque 100. Esse é o grande ponto de referência, só que além do Disque 100, o Disque 100 ele garante anonimato, ele é seguro, é gratuito, então é fundamental isso. Além disso também as polícias civil, militar, rodoviária federal, conselho tutelar, todas essas autoridades também têm responsabilidade nesse ponto, então também são pontos de eventuais recebimento de denúncia. E nesses casos, né, Marcelo, é importante que as pessoas tenham essa consciência de que a nossa responsabilidade, independente do grau de parentesco ou de conhecimento que você tem com essa criança vítima, cuidar dela, né? Protegê-la de todas as formas e denunciar. Tem muitos casos que em briga de marido e mulher, na casa do vizinho ninguém se mete, mas nesses casos é importante essa intervenção, né? Sim, é essa intervenção, inclusive, que garante o direito dessa criança e adolescente que eventualmente esteja em uma situação de violência como essa. Então, é obrigação nossa, a gente não tem simplesmente que se omitir em relação a isso. E só de forma complementar, informar que agora à tarde, às 14 horas, no Palácio Pedro Ludovico, na Praça Cívica, vai ter uma grande rodada de debates ali com a doutora Marcela Orsay, Aliciane Freitas. A gente vai tratar desses temas especificamente e também poderá ser acompanhado pelo YouTube da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, é fundamental que a gente divulgue isso. Então, as pessoas aí que não podem vir até o Palácio, né, acompanhar pessoalmente, presencialmente, essas conversas tão importantes, esses debates, pode acessar o canal no YouTube da Secretaria. Você tem o endereço para passar para a gente? Basta digitar SEDES YouTube que já encontra facilmente. SEDES GO no YouTube, você consegue acompanhar esse debate. Marcelo, eu quero te agradecer pelos esclarecimentos e até por esse convite ao pessoal de casa para participar desses debates de hoje à tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Brasil Central. Agradeço o espaço.